A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre luz, sobre morte, sobre fé, sobre substância, sobre vida e sobre salvação. E nós vamos ler um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 4, que diz o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O texto que nós lemos, ele diz o seguinte: Jesus é vida, a vida de Jesus é luz, e o homem tinha essa luz. O homem, ele tinha em si, ele tinha dentro dele a vida de Jesus, que é luz. Então nós vamos imaginar que essa fita aqui é a luz, e que essa luz, ela penetrou no nosso ser e ela faz parte do nosso ser. Está fazendo parte da vida, da estrutura do homem. Mas quando o homem pecou, ele perdeu essa luz. O pecado, ele apagou a luz. A palavra diz assim: veja que a luz que há em ti não sejam trevas. Igual Sansão. Sansão pensava que ele tinha luz, mas ele não tinha luz dentro dele. Ele estava em trevas, e às vezes a gente está assim. E como que isso aqui acontece? Como que as trevas vêm morar em nós? A palavra do Senhor, em 1 Coríntios 15, 55, diz que o pecado é o aguilhão da morte. Como é que isso é? O pecado, aguilhão é um ferro que tem uma ponta que fura. É como se o pecado, ele tivesse uma agulha. E quando a gente pecasse, ele espeta em nós e ele injeta em nós uma substância chamada morte. E essa substância, ela passa a fazer parte da estrutura do homem, da essência, e ela altera totalmente a nossa estrutura, que antes era uma estrutura de luz e agora ficou uma estrutura de morte. Quando o homem passou até a morte no seu ser, ele perdeu o direito à vida eterna, ele perdeu o direito à salvação, porque a sua estrutura agora não é mais compatível com a eternidade. O homem, então, ele perdeu as vestes dele espiritual, ele não pode mais entrar no céu, porque ele está com morte, ele perdeu a vida. A Bíblia, em João 11, 25, tem um texto muito interessante. É uma conversa do Senhor Jesus com Marta, e é a maior revelação falada do Senhor Jesus. Lázaro tinha morrido, e o Senhor Jesus falou para Marta: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? Então, como é esse texto? O texto diz o seguinte: Marta, se você tiver a fé, se você ganhar a fé, se você crer em mim, ainda que você esteja morto, você vai viver. E se você tem essa fé aqui, você não morre, você tem salvação. Então, ter a vida de Jesus em si é ter salvação. E tem um texto que é em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, que ele complementa essa conversa de Jesus com Marta. Ele explica como que a salvação é dada ao homem. A palavra do Senhor em Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, é por meio da fé, é através da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É pela graça, é pela misericórdia, pelo amor do Senhor, nós não pagamos. Isso aqui é um dom, ele dá para nós a salvação. Como é que ele dá a salvação? Ele dá por meio da fé, através da fé. Quando nós dizemos para o Senhor: Senhor Jesus, eu creio em Ti, Senhor Jesus, eu Te aceito como meu Salvador, vem morar na minha vida. A vida de Jesus, ela é gerada em nós. Essa fé, o Senhor Jesus nos dá é uma substância. Isso está afirmado no grego, em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ali tem uma palavrinha que é hipostasis. A fé é hipostasis. A fé é a substância. E olha como é que o Senhor faz. O Senhor nos dá essa substância que se chama fé. Ela passa a fazer parte da nossa estrutura e vai transformar a nossa estrutura, gerando de novo a vida em nós. A vida que ela gera é a vida de Jesus, é aquela luz que nós tínhamos antes. E essa vida de Jesus, ela é da mesma substância de Deus. Em Hebreus 1, versículo 3,
a palavra upostasis ou hipostasis aparece ali também, dizendo que Jesus é da mesma substância divina, a mesma substância de Deus Pai. Então, o que a fé faz em nossas vidas? Nós falamos, Senhor, eu creio, eu te aceito como meu Salvador. O Senhor gera a fé em nós e essa fé aniquila a morte e vai gerar a vida de Jesus em nós. Ela gera essa fé aqui, essa fé, ela gera essa vida de Jesus em nós, que é uma vida de luz. Essa fé é uma substância geradora. É por meio dela que nós somos salvos. Ela consubstancia, ela dá substância às coisas. Ela é materializadora das bênçãos que temos para receber do Senhor. A palavra em Hebreus 11, versículo 1 fala assim, ora, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Por que ela é a substância das coisas esperadas? As coisas que nós esperamos, através delas, elas são geradas para nós. Elas ganham substância através da fé. Elas passam a existir nesse mundo material para nós através da fé. E a fé é a prova das coisas não vistas, porque quando alcançamos um conhecimento no plano espiritual, um conhecimento no Senhor, um entendimento, nós recebemos ou temos uma promessa de bênção nesse plano. Através da fé nós ganhamos a certeza, o Espírito Santo ele nos convence e ele gera em nós essa certeza e nós pegamos essa certeza que nós alcançamos, geradas pelo Espírito Santo de Deus, trazemos para o nosso mundo espiritual, colocamos no chão, na base da nossa vida, nós pisamos em cima e fazemos disso o fundamento da nossa vida e dizemos, é assim que eu creio, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou fazer, eu vou por ali porque o Espírito Santo me orientou, eu não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus, o Espírito Santo vai sair de mim. Por isso as traduções da Bíblia que trazem a fé como fundamento e certeza, elas explicam bem essa situação. Resumindo, o homem tinha na sua estrutura uma substância chamada luz, que é a vida de Deus. A morte, outra substância, através do pecado, ela entrou no homem. Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, falamos, Senhor, eu creio em Ti, vem morar em Ti, o Senhor nos dá uma substância chamada fé. E essa fé gera de novo a luz em nós, que é a vida do Senhor Jesus, e assim nós temos a salvação, a paz do Senhor Jesus.